Olá pessoal, olá equipe 01, tudo bem com vocês? Meu nome é Douglas Cândido, sou professor de Geografia e hoje eu irei falar um pouco sobre os problemas ambientais urbanos. No primeiro momento, é importante explicar o porquê da escolha desse tema, né? Problemas ambientais já são uma realidade da sociedade contemporânea. Então nós não estamos falando mais de uma prospecção, a gente não estamos falando mais de índices que demonstram que esses problemas possam acontecer no futuro. Não, nós já estamos falando de problemas que estão nos atingindo diariamente, ok? Isso em escala global, regional ou local. Especificamente os problemas urbanos, eles vêm atingindo as cidades desde o processo de revolução industrial. Porém, esse processo de impactos ambientais eles vão se intensificar a partir da segunda metade do século XX. Então, a partir da segunda metade do século XX, a comunidade internacional, a população de maneira geral, a universidade, os cientistas, etc., eles vão começar a ter parâmetros mais precisos para traçar, ter índices a respeito dos impactos ambientais e de como o processo industrial de urbanização acaba impactando direto ou indiretamente na nossa vida. E daí a gente vai ter os impactos ambientais que vão atingir especificamente a cidade. Ok? Sendo assim, nós poderíamos falar sobre diversos problemas ambientais que atingem as grandes cidades, as médias e grandes cidades. Porém, a gente vai falar sobre 5 impactos que talvez sejam os principais, os que sejam mais visíveis para a gente, a começar, portanto, pela poluição, processo de poluição. Então aqui eu gostaria de fazer uma pergunta. A nossa energia, aquilo que é produzido, que a gente consome, o plástico, a sacola plástica, nosso aparelho eletrônico, de onde vem isso tudo? Vocês já pararam para pensar nisso? Se a gente fala, por exemplo, da energia que a gente consome, essa energia ela é fruto de determinada matéria-prima, que em alguns casos pode ser um combustível fóssil, por exemplo, o petróleo, ele pode ser também o carvão mineral, o gás natural, dentre outros. Os veículos que estão nas cidades, que utilizam gasolina, o óleo diesel, também tem como fruto os combustíveis, ou melhor, também tem como matéria-prima os combustíveis fósseis, ok? Plástico, livro, a nossa cadeira, tudo isso passa por um processo industrial de processamento de matéria-prima, onde vai gerar poluição na nossa atmosfera, no solo ou também nos corpos hídricos, ok? Então é importante a gente diferenciar os níveis de poluição, porque quando a gente fala de poluição em grandes cidades, a gente vai lembrar logo daquela atmosfera cinza, do ar poluído. Ok, isso está certo, tá? Mas para além disso, existe impacto também nos solos e na água, principalmente nas águas dos rios, ok? Então a poluição ela vai gerar também outros problemas ambientais em decorrência disso. Por exemplo, a chuva ácida. Então do que se trata a chuva ácida, É a chuva, a precipitação, que no meio do caminho ela vem coletando toda essa poluição que tem na atmosfera. Ou seja, os gases poluentes, a gente está falando aí do CO2, óxido de enxofre, dentre outros gases, gás metano, tudo isso fica retido na atmosfera, E dá para a gente imaginar, se a chuva ela está caindo, está tendo a precipitação, ela vai coletar tudo isso que está no meio do caminho. E o que vai acontecer em decorrência dessa mistura da água da chuva, da precipitação, com esses gases poluentes? Justamente a chuva ácida. Ou seja,
o índice do pH ele vai diminuir, né, o pH da água, logo essa água irá ficar mais ácida. E quais são as consequências dessa chuva ácida? É justamente o processo de intensificação da erosão, processo erosivo. E onde que isso vai atingir? Nas rochas, nos solos, no nosso patrimônio material, né? Nas ruas, na pavimentação, nos prédios, nas casas, nos monumentos e assim por diante, ok? Ou seja, o processo erosivo ele já acontece naturalmente. Com a chuva ácida, esse processo ele é intensificado, ok? O que vai promover mais desgaste desses corpos materiais, né? Nos bens patrimoniais, no solo e nas rochas, no relevo de maneira geral, ok? Um outro problema também, cada vez mais comum, é deslizamentos de terra, ok? E aqui eu vou chamar a atenção para o seguinte: deslizamentos de terra, eles acontecem principalmente em regiões de encostas. E aqui eu quero chamar a atenção para o seguinte, pessoal: esse é um processo ambiental, ok? Mas esse também é um processo social, ok? Se nós formos pensar em impactos ambientais, a gente está pensando, por exemplo, no desmatamento de encostas, as encostas desnudas, né? que é retirada da vegetação daquela região, e o que é colocado ali no local? Casas, comércios e construções. Tá? Então, perspectiva natural, as encostas elas não são lugares muito propícios para assentamento, para moradia, ok? Sendo assim, como que essas pessoas vão parar nessas regiões? Aí a gente precisa levar em consideração também o deslocamento socioespacial. Ou seja, para além de um problema ambiental, temos um problema político e social. Então muitas pessoas não conseguem, né, morar nas cidades, nas grandes cidades. Elas são deslocadas espacialmente, né? Veja o caso, por exemplo, das favelas, né? das moradias precarizadas, das periferias, né? E também é assim em regiões de encostas, né? Onde não existe muita supervisão do Estado, né? As pessoas também não têm condições de morar em outras regiões e elas acabam, portanto, indo para essas regiões de encostas. O que a gente vem observando a cada ano? Né? Que vem aumentando justamente os acidentes em decorrência desse tipo de assentamento. Então a gente tem o caso de Petrópolis, por exemplo, em São Paulo, né? Principalmente em regiões serranas, né? Onde muitas cidades ficam ali perto de encostas, perto de morros, colinas, okay? Então isso se torna muito perigoso também, ok? As enchentes, pessoal, as enchentes a gente vai lembrar logo da chuva, né? Num país de clima tropical, como é o nosso, a gente sabe que o índice pluviométrico ele é muito alto, então ele faz parte do nosso ciclo natural, ok? Ou seja, as enchentes, na realidade, elas acontecem em decorrência da chuva, é claro, mas são potencializadas pelo processo de urbanização. Então a gente pode falar principalmente aqui através da impermeabilização do solo. O que significa isso, pessoal? O asfalto, o concreto, a canalização dos rios. Ou seja, você veda todos os acessos que a água deveria ter naturalmente, a porosidade do solo, o acesso natural aos rios, aos canais hídricos, ok? Ou seja, a gente não pode comparar o solo in natura, do jeito que ele foi formado, com o solo com a capa de asfalto por cima. O que o asfalto faz? Ele fecha os poros desse solo, a maioria dos poros desse solo. É o que vai intensificar esse processo de impermeabilização. Então é como se virasse uma piscina, né? Em algumas regiões é assim que funciona. Então cai aquela chuva, né? Principalmente a chuva de verão, aquela chuva pesada, a água não tem para onde escoar,
né? Sem contar também as construções, né, que vão reter a velocidade e o andamento dessa água. E aí o que acontece? Essa água ela fica retida ali no solo das cidades. E aí vai ter esse processo aqui de enchente. Beleza, pessoal? Então aqui é de suma importância que a gente entenda que a impermeabilização do solo ela é fundamental para que esse impacto ambiental aconteça. Ok? Por fim, né? E aqui a gente vai dar um foco também nas ilhas de calor. Okay? Então as ilhas de calor, o que é na realidade? É um fenômeno climático das grandes cidades. Opa! Mas se é um fenômeno climático das grandes cidades, a gente vai dizer também que as ilhas de calor pertencem ao microclima. Ok? Então o que é um clima, né? Um clima é aquilo que vai... são as condições atmosféricas de determinada região. Ok? Já as ilhas de calor, elas são mais intensas, é um fenômeno que vai acontecer dependendo da localidade. Okay? Então, normalmente, onde que você vai encontrar as ilhas de calor? Nas grandes cidades, onde você tem a verticalização das construções, muitos prédios, muito asfalto, né? E aí a gente vai levar em consideração também a impermeabilização do solo, dentre alguns outros fatores que a gente já vai discutir. Pois bem, pessoal, continuando então. Falando sobre as ilhas de calor. Como eu falei, as ilhas de calor são um fenômeno exclusivamente urbano. Sendo assim, o ambiente das cidades, eles têm certas características que irão viabilizar o aparecimento desse fenômeno, né? A contar aqui a verticalização e a pavimentação, entre os principais deles, ok? Verticalização, galera, crescimento das cidades para cima de maneira vertical, ok? Então a gente sabe, né, que existem muitas cidades que elas já estão muito inchadas populacionalmente, né, de construções, de empresas, de pavimentação, de residências e aí por diante. Então a única maneira dessa cidade continuar crescendo é justamente de maneira vertical, ok? O segundo requisito é a pavimentação. Então a pavimentação, galera, a gente vai destacar principalmente a questão da cor dessa pavimentação. Exatamente. Então a propriedade das cores, né? Então quanto mais escuro, maior a retenção de calor. Quanto mais claro, mais reflexivo, menor a retenção de calor desses materiais. E aí quando a gente pensa em pavimentação, a gente vai lembrar logo de quê? Do asfalto. E qual é a cor do asfalto? Cinza escuro, né? Quase preto. Ou seja, esse tipo de material ele vai proporcionar justamente uma superabsorção de calor, o que vai potencializar esse processo aqui e o surgimento das ilhas de calor. Ou seja, esses dois processos somados, eles irão gerar as ilhas de calor, irão dificultar a circulação de vento dentro das cidades, ok? Além disso, a gente tem emissão de CO2, é claro, né, galera? Então, se a gente está falando de cidades, nós estamos falando também de quê? Indústrias. Se a gente está falando de cidades, a gente está falando de mais o quê? Estradas, de veículos, caminhão, avião e daí por diante. Então, tudo isso emite CO2 na atmosfera. E se a gente está falando de uma cidade, um local verticalizado, pavimentado, onde tem dificuldade de circulação de ar, é óbvio que você jogar a quantidade cavalar de CO2 aqui dentro dessa cidade vai dificultar e muito, né, que a temperatura desse local ela diminua, né? Porque qual é a massa de ar que vai ficar retida ali dentro dessa cidade? Justamente a massa de ar muito quente, né? Então vai ficar muito calor ali, muitas vezes durante o dia todo. Escassez de elementos naturais. Então, galera, a gente sabe que uma das grandes dificuldades das grandes cidades é justamente crescer de maneira equilibrada, né? Com elementos antrópicos e elementos naturais.
Então, grande parte das cidades, elas não são, infelizmente, arborizadas. Você não encontra muitas árvores. Eu que sou aqui do Rio de Janeiro, é muito difícil você chegar no centro de uma grande cidade e encontrar árvores nas ruas. Em algumas localidades na zona sul do Rio de Janeiro, falando aqui região metropolitana, você ainda encontra. Tá? Mas passou dali para cá, Baixada Fluminense, principalmente essas cidades que crescem muito rapidamente, os elementos naturais eles não estão presentes na maioria das vezes. Ok? Então, emissão de CO2, escassez de elementos naturais, verticalização, pavimentação. Ok? Então, tudo isso aí vai ser a receita explosiva para o surgimento aí das ilhas de calor. Ok? Quais são as consequências das ilhas de calor, galera? Para a nossa saúde, por exemplo. Então, a sensação térmica ela aumenta demais. Então, muito calor, A gente vamos pensar aqui nas pessoas que vivem nas ruas, por exemplo. Imagina, você viver ali nas ruas e durante todo o dia você ter aquela temperatura muito alta, Os animais também que vivem naquelas regiões. A gente pode pensar também do ponto de vista econômico, Quanto mais calor, mais gasto você vai ter com energia elétrica, por exemplo. Você tem mais necessidade de utilizar equipamentos eletrônicos dentro da sua casa, eletrodomésticos, ar-condicionado, ventilador e etc. Ou seja, os prejuízos sociais e econômicos são diversos desse ponto de vista, ok? Portanto, quais são as soluções possíveis para resolver esse problema? Pessoal, a primeira e a mais óbvia é justamente a arborização. Então as cidades elas precisam crescer de maneira mais planejada. Então não adianta você colocar prédio, colocar residência, colocar condomínio, colocar casa, uma série de coisas e não pensar nos elementos naturais. Okay? Então temos raras exceções aí no mundo de cidades mais sustentáveis, onde você tem a arborização nas ruas. Então você tem mais sombra, você tem a troca gasosa, tudo isso, essa vegetação ela vai possibilitar, para atenuar esse problema aqui do aumento de temperatura nas cidades. Materiais reflexivos. Pessoal, se um dos grandes problemas é justamente a pavimentação, a construção de edifícios e de residências com materiais muito escuros, que retêm muito calor, uma das soluções é você utilizar materiais mais claros e materiais espelhados, reflexivos, que possam repelir essa radiação solar. Logo, essas construções terão uma retenção menor de calor. Pavimentação permeável. Então, novamente, galera, a questão da porosidade do solo, muito importante nesse sentido também. Espaçamento de construções. Pessoal, convenhamos, Quanto mais próximos são as construções, prédios e casas, quanto maior a proximidade, menor a circulação de vento. E a gente sabe que a circulação de vento é primordial para a dinâmica climática. Quanto maior a proximidade, quanto menor o espaçamento, mais intenso vai ser esse processo. Ok? Portanto, aumentar os espaçamentos das construções seria uma das medidas aí plausíveis para a resolução do problema das ilhas de calor. Certo? Então percebam o seguinte, galera, que você tem um aumento gradativo da temperatura conforme você sai de uma área mais arborizada em direção a uma área mais urbanizada, ok? Isso é bastante perceptível aqui no Rio de Janeiro. Vou dar um exemplo para vocês. Eu costumo ir muito na região sul-fluminense, ou seja, Vale do Café, Barra do Piraí, Vassouras. O que eu percebo, galera? É uma distância muito grande, Eu moro em Nova Iguaçu, por exemplo, daqui para lá, não é uma distância tão grande assim, Só que a sensação térmica, ela diminui drasticamente, fazendo uma pequena viagem de Nova Iguaçu até a região do Vale do Café.
E por que isso acontece? Justamente porque nessas regiões existem algumas características naturais que foram preservadas, além das cidades serem melhores planejadas. Ok? Então, galera, esse é um parâmetro geral, né, do que seriam os impactos ambientais urbanos e as ilhas de calor. Espero que vocês tenham gostado da aula. Gostaria de deixar um agradecimento para a equipe do 01 pela oportunidade de ministrar essa aula. Espero vê-los em breve. Então, grande abraço. Até a próxima.